Atenção, atenção! Este vídeo contém spoiler. Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque tá muita claridade aqui onde eu tô, e como vocês podem ver, recentemente aí, eu tava dizendo que tava meio difícil de eu gravar vídeo, né, eu não tava tendo um espaço pra poder gravar, e aqui é o único espaço que eu consegui achar, e eu quero falar sobre esse site aqui de mangá, esse aqui, leitor de mangá, vocês podem pesquisar aí. De todos os sites que eu vi sobre mangá, eu queria encontrar um que desse pra eu ler One Piece no momento que lança o capítulo novo. Tipo, eu não sei usar exatamente o dia que lança, mas acredito que toda vez que eu vou ver no YouTube, né, porque no YouTube chega em primeiro lugar, né, sobre One Piece, tudo relacionado ao One Piece sempre tá lá, capítulo novo de One Piece. Então eu sempre vejo que lança ali mais ou menos toda sexta, ou sábado à noite, ou de sexta à noite pra sábado, bem de madrugada, ou às vezes até antes, de manhãzinha ou à tarde. E aqui foi o último capítulo que foi lançado, né, o capítulo 1170. E foi essa capa mesmo, que foi do último capítulo lançado. Foi em 2025, foi acho que pouco antes do Natal ou antes do Ano Novo, eu não sei exatamente o dia, mas esse capítulo foi bem antes de 2026, antes de 2025 acabar. Que tem essa capa aqui do Jinbe com os personagens, né, a Robin, o Luffy, crianças. Aqui até mostrando sobre o pedido de Jinbe como atendente de estação do trem e guia distribuindo betos aos passageiros, que são a tripulação do Luffy. Bem legalzinho. Gostei dessa capa. E resumindo, esse leitor de mangás, de todos que eu já li de mangá de One Piece em outros sites ou em outros lugares, esse aqui é o que sempre lança bem acima da data que lança os capítulos. Então, se você tá procurando um site para ler One Piece, nesse site ele sempre tá com os capítulos que chegaram tipo agora, quentinho do forno. Então tá lá, sempre Blue Lock, vai estar lá só os principais que lançaram agora. Não vai ter uma lista que nem do Manga Fire, que vocês, num vídeo anterior que eu mostrei, tem vários mangás lá, desde os que lançaram recentemente até uns mais antigos. Mas nesse, quando você abre, você só vê os mangás que lançaram agora, né, no capítulos atuais. E nesse último capítulo, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, se você não quiser ver, você pode pular o vídeo, pra quem não tá acompanhando no mangá e nem no anime. Então, vocês podem pular, ou se você quiser ver o que tá, você que não assistiu One Piece, mas quer saber o que tá rolando atualmente. O que tá acontecendo aqui é que o Loki tá tentando salvar o pai dele de algum jeito, porque ele tá possuído por Imu. Ele é um dos cavaleiros sagrados, né, porque ele ficou com uma tatuagem aqui no braço dele e começou a ficar possuído por ele, controlado por Imu, e todos os gigantes estão tentando parar ele. Só que ao mesmo tempo ele tá consciente. Ele tá dizendo pro Loki salvar todos, de alguma maneira, pegar uma fruta, se não me engano, uma fruta que é meio que sagrada, o presente de Elbaf, o tesouro de Elbaf, que é uma fruta, vamos dizer, muito rara ou mística. Ninguém sabe o certo ainda que fruta que é essa, mas o pai dele pede pra ele ajudar, meio que no controle de Mu, salvar o tesouro de Elbaf. E enquanto isso, o Gaban e o Shanks aqui estão batendo pra caramba aqui no Harold, né, que é o pai do Loki. Enquanto isso, o Loki tá lá, dentro de um dos quartos lá secretos, onde tá um baú, e ele encontra esse martelo aqui, que começa a lutar contra ele. O martelo tem vida própria e ele tenta... O martelo, acredito que seja o guardião, e ele vai lá e bate contra o martelo. Só que o martelo dele acaba quebrando. E é literalmente a história que tá se passando atualmente em One Piece. É meio que baseada nas histórias, tipo... as histórias nórdicas, meio que baseada em histórias nórdicas, como você pode ver Loki, Martelo, Harold. Como você pode ver, o pai do Loki se chama Harold, e ele tem uma faixa no olho, que lembra muito o Kratos de God of War. Então meio que se passa nesse universo. Então o Oda tá aí passando aí pra vocês aqui uma referência a essas histórias nórdicas. Inclusive esse coelho tem muita referência também em histórias nórdicas, não é por acaso que ele tem um martelo na cabeça. Aqui a gente não sabe ao certo se esse esquilo, ele comeu a fruta do martelo ou se o martelo comeu a fruta de um esquilo, enfim, tá aí a dúvida. Vocês quiserem falar o que vocês acham aí, ó, tá aí uma teoria. Se vocês quiserem deixar nos comentários o que vocês acham, se foi a fruta que comeu o esquilo comeu a fruta do martelo, vocês acham aí? E esse esquilo, acredito que como eu disse, comentei antes, ele é o guardião que guardou lá, tá, o tesouro, que é a fruta rara, o tesouro de Elbaf. O esquilo vê que foi derrotado, o Loki pega a fruta, como vocês podem ver, a fruta é tão pititica na mão dele, que parece uma avelã, uma noz que ele come e começa a se transformar em um monstro.
E é aqui que tá a parada. Até agora não foi revelado, o Oda simplesmente parou nessa parte. Ele ainda atacou todo mundo, o Esquilo até ficou feliz, porque ele comeu a fruta, talvez, e ainda é um mistério. E ele vai lá e embate pra batalha. Você pode ver até uma silhueta aqui, uma sombra dele. Parece um cavalo com chifres. É claro, o Loki tem chifres. Pode ser uma espécie de cavalo, ou dragão, talvez. E aqui no final ele consegue parar o seu pai. Ele consegue enfrentar ele com toda a sua força, poder ali, exalando uma grande aura de poder, cheio de haki, com toda a sua força. E a gente termina com um final bem triste aqui, que é o Loki se despedindo do seu pai. Aqui que todo mundo diz que o Loki matou o pai dele, mas foi por um motivo que ele fez isso. E foi um motivo bem nobre, vamos dizer assim, porque o pai dele estava no controle de um ser muito poderoso. Então tá aí, ele fez isso, ainda por cima ele chorou, porque por mais que ele não demonstrava muito carinho, assim, porque o Loki foi abandonado, mas o pai dele amava muito ele, do jeito que ele era. E é isso. Então esse foi o final de One Piece. E aqui não diz que o capítulo teve uma pausa e que vai continuar. Então até agora não lançou capítulo novo. Eu acho que nessa sexta-feira talvez lance um capítulo novo de One Piece, o primeiro desse ano, de 2026. Eu espero, porque aqui não mostra que acabou, mas é que foi o último capítulo lançado de One Piece. Então, resumindo tudo, esse aqui é um ótimo, eu acredito que é um bom site para você ler aí One Piece, os capítulos chegados atualmente aí. Mas tem outros aí que se vocês quiserem procurar, mas esse aqui foi um outro que eu tava aqui querendo ler um capítulo de One Piece, só que no mangá, né, aquele outro que eu tava mostrando pra vocês recentemente, eu não encontrei o capítulo, assim, tinha o capítulo 1170, só que tava em inglês, então ainda não tinha chegado em português, meio que em outro site demora pra chegar, eles atrasam mais. Esse aqui já chega rapidinho, o capítulo novo. Então é isso, não deixe de se inscrever e deixar o like e falou. Páginas que brilham.